nome é Jaimara Falcão, sou psicóloga, hipnóloga e neuropsicóloga e apresentadora do programa Equilíbrio Emocional aqui na Rádio ZN. E hoje eu gostaria de conversar com você de um assunto que é super curioso. Muitas pessoas não levam muito a sério quando eu falo, mas eu vou deixar essa dica para você. É fantástico, é maravilhoso, sabe o quê? A forma como nós enxergamos a nossa alimentação. Vamos falar de Mindful Eating? Ou, para quem quer entender um pouco mais, meditação da alimentação. O como é importante a gente aprender a observar o que se coloca no prato. Como é importante a gente entender os nossos movimentos internos em relação a uma boa alimentação. E eu te convido hoje, nesse programa maravilhoso, falando dessa consciência da meditação, dessa meditação da alimentação. Você já deve ter escutado um termo que eu já falei até anteriormente sobre mindfulness, que se considera o quê? Ou se chama atenção plena. O que seria essa atenção plena? É a meditação voltada exclusivamente para você. Quando você para e respira, quais são as sensações do seu corpo? Aonde te incomoda? O que você acha que você precisa melhorar em você? Então, Mindfulness é a consciência de você. É o você fazer um retorno para o seu mundo interno e entender as suas dores. Ela não vai te dar receita de como você vai resolver. Mas, a partir do momento em que vem para a consciência, é muito mais fácil você trabalhar. Seguindo esse princípio do Mindfulness, nós vamos falar especificamente do Mindful Eating. Você que quer emagrecer de forma saudável e consciente, essa técnica é simplesmente charmosa e eficaz. Mas para isso, você vai precisar entender o que acontece com você no momento da sua alimentação. O que acontece com você quando você prepara o seu prato de comida? Quais são as sensações e emoções que você tem? Então, em primeiro lugar, você tem que entender o que faz com que você coma de forma errada. Às vezes os alimentos são até corretos, mas o tempo que você come, a forma de mastigar, pode estar te prejudicando. Às vezes, o não ter um profissional adequado também te prejudica. E quando eu falo profissional adequado, eu falo realmente, gente, de uma nutricionista, onde ela vai verificar também o que acontece com o seu corpo e passar uma reeducação alimentar muito mais específica e focada na sua necessidade. Mas tem muitas pessoas que vão nessas profissionais maravilhosas, pegam esses cardápios e primeira coisa, não dá para fazer. Não consigo, mas você nem tentou. Então é aí que entra o Mindful Eating, que é a consciência da alimentação. O como é que você está comendo? O como é que você enxerga o alimento para você? O como é que você puxa para si essa responsabilidade? Porque quando a gente vai se alimentar, eu falo para você, tem que ser um dos horários mais sagrados que tem. Não adianta você comer de qualquer jeito. O horário da refeição é uma hora sagrada. As nossas avós, bisavós e tataravós já falavam isso. Você tem que sentar, você tem que comer. Então vamos lá. Eu trabalho com dois universos. Um que tem família e o outro que a pessoa mora sozinho. E você sabe o que mais eu escuto? Que as queixas são iguais. A dificuldade de sentar, de comer e de apreciar aquele alimento. É tudo na correria. É tudo de qualquer jeito. É engole, porque eu tenho 5 minutos para comer e eu não tenho tempo para parar, para olhar, ver o que eu estou colocando no meu prato. Muitas vezes a pessoa acaba de comer e ainda fala, caramba, estou com fome. Não, ela não tem fome. Ela não deu tempo para o corpo dela entender que o alimento entrou. Então, primeira dica, não se come em 5 minutos. Uma boa alimentação é de 40 minutos a 1 hora.
Mas aí você me argumenta, mas para quem faz um almoço de 1 hora, o que você vai fazer em 1 hora? Você vai comer, você vai prestar atenção em você, você vai entender os teus movimentos. Eu não estou falando que vai ser fácil, mas melhora a qualidade da sua mastigação. Você sabe que quando você melhora a qualidade da sua mastigação, você já entra no processo de emagrecimento? Quando você presta atenção no que você coloca num prato, você começa a entrar também num processo de emagrecimento, mas para isso você precisa do quê? Mudar a forma como você vê a alimentação. A alimentação não é só você colocar para dentro e falar, comi. Não. Ela tem que ser sentida e vivenciada. Tem uma coisa que eu falo para os meus pacientes que eu acho muito divertido. Vocês sabem que o feijão tem vários sabores? O arroz também. Deixa eu pensar diferente. Uma alface, um tomate, dependendo da região que venha, tem sabores diferentes. Mas quando você engole a comida, você nem presta atenção nos sabores, na textura, no aroma, na sensação que aquele alimento está te trazendo. Então, quando a gente fala de meditar na alimentação, é uma meditação realmente também consciente. É o que você coloca no seu prato. Então, vamos pensar de uma forma prática. Em primeiro lugar, prepare a sua refeição. Prepare uma mesa para você. Mas eu vou preparar uma mesa sozinho? Vai sim! E é tão bonito. Você coloca seu prato, os talheres, coloca um guardanapo, às vezes um copo de um líquido, vamos pensar num suco ou uma água, que você tem o hábito e se sente bem quando você vai e toma um pouquinho durante a refeição. Isso não vai te fazer mal, fica tranquilo. O que não pode, tomar 1 litro, mas às vezes um pouquinho, nossa, traz até bem-estar. Sente-se. Respire fundo. Comece pelo princípio básico das nossas avós, ou bisavós, ou tataravós. Agradeça aquele alimento que está na sua frente. Como é sagrado esse agradecimento. Porque é a oportunidade de você estar ali comendo, de você estar fazendo uma conexão com você, de você estar se energizando. Muitas pessoas não têm aquele alimento. Então, por mais simples que ele seja, ele tem que ser realmente agradecido, porque ele é a tua fonte de riqueza. Comece a comer. Coloque o garfo, solte esse garfo, mastigue bem, engula e pegue o garfo de novo. Jaimara, mas isso é tão lento, concordo, mas você vai aprender a saborear a comida. Você consegue identificar, através desse movimento tranquilo, os temperos que tem, a textura. Nossa, é muito bom. Aí você vai ver que o alimento entra melhor e vai te saciar de uma forma muito agradável. Você deve estar pensando, isso não dá certo. Por que não? Temos que parar de entrar sempre com aquela ideia do negativo, do não dar certo, é difícil, é impossível, a minha vida é tão corrida que não dá. Gente, para! O mundo está adoecendo. Nunca se falou tanto em atividade física, alimentação saudável, e o número de obesos no mundo está aumentando. Por que será que esse número está aumentando? Poxa, se tudo é tratado desde o início, é muito mais fácil se conduzir a um processo de saúde melhor. Melhora o teu padrão alimentar. E é gostoso quando você começa a observar novos sabores. De repente, experimentar coisas novas. É legal a gente falar, nossa, eu tenho hábito infantil, paladar, né, infantil. Pô, essa é a desculpa mais fácil que tem para se safar. Mas vamos lá. O que é um paladar infantil? Porque uma criança, ela também pode começar a comer de forma saudável. É educação e comportamento. Tudo sai de dentro de casa. Uma família que come errado, a criança vai comer errado. Então, eu não posso falar, nossa, ela tem um paladar infantil.
Esse paladar infantil, ele também pode ser moldado e estruturado. Quando você entende que a melhor pessoa para te receber é você mesma. Por isso a importância do preparar uma mesa para você, o sentar. Não se come assistindo uma TV, mexendo num celular. Não! O horário da refeição é um horário sagrado. Ah, mas eu estou sempre com pressa, eu como rápido porque eu sou ansioso. Gente, para tudo. Vou dar exemplo um desenho. Eu adoro, tá? Eu e meus desenhos. Branca de Neve. Como eu gosto desse desenho. Mas eu falo que ela é uma boa sargento, tá? O que acontece quando os anões chegam da mina, que eles trabalharam o dia inteiro, chegam em casa varados de fome. E olha que tadinho deles, eles estão lá, ó, na correria. A Branca de Neve, por sua vez, deixou a casa linda, maravilhosa e aquela comidinha fresca. Que delícia! Mas quando eles chegam, é aquela correria. Nossa! E o que ela faz? Ela bate o pé no chão, todo mundo indo lavar a mão. E eles saem assim super injuriados. O zangado então é o pior deles, né? Fica até de bico, os amigos vão carregando ele lá pra fora para lavar as mãos. O que eu tô trabalhando com isso? Quadro de ansiedade. Eu estou diminuindo o meu quadro de ansiedade porque eu fui lavar as mãos. Quando eu retorno, que é o caso dos anões, como é que eles sentam e se alimentam? De uma forma muito tranquila e gostosa. Você sabe que eu não estou falando besteira. Eles se alimentam melhor, eles sentem o sabor do alimento ali. Agora, quando a gente come de qualquer jeito, você não sabe nem o que você comeu. O que você almoçou? Ai, não lembro. O que você jantou? Caramba! Ai, eu comi uma coisa que tinha lá em casa. Tá, e o que tinha na tua casa? Eu não lembro. Então, o horário da refeição é sim um horário sagrado. Eu contei essa situação do ir lavar as mãos da Branca de Neve, mas os nossos antepassados, eles tinham o hábito de rezar, orar e agradecer aquele alimento que estava na frente. O que eles fazem nesse momento? Diminuem o teu quadro de ansiedade. Então você passa a ter consciência daquilo que você está comendo. Sabia? Você aprende a saborear. Você entende quais são as necessidades do seu corpo. E é por isso que não adianta você comer de qualquer jeito. O alimento, ele é sagrado e agradecido. E olha, ele é tão manipulado que a gente entra em choque. Ele sai de um lugar, ele vai para outro, que passa por outro, até chegar na sua mesa. Agradecemos todo esse percurso, porque temos pessoas que fazem isso para nós. Aí você fala, nossa, Jaimara, dá trabalho. Tá bom, pode até dar, mas que é gostoso é. Quando a gente fala especificamente de Mindful Eating, o que você precisa entender? Como é que esse alimento está entrando? Então eu vou te ensinar uma das técnicas que eu considero mais charmosas, que eu conheci nesses anos todos, tá? E água sempre, viu, gente? Não tem como fugir, não. Vamos lá. Quando você for se alimentar, pega o seu garfo, coloque a comida, sinta o cheiro, respira e solta. Encoste o garfo na sua boca. Abra, coloque o alimento dentro. Sinta o contato com os lábios e depois o alimento dentro da boca. Comece a mastigar. Mastigue de uma forma muito tranquila. Nisso, você já soltou o seu garfo. Respira e solta. Depois, engula a comida. Qual foi a sensação que você teve? Qual foi a reação, de repente, do seu corpo?
Como é que de repente você sentiu o ambiente todinho à sua volta? Sabe, não é perda de tempo quando a gente começa a olhar para a gente mesmo. Isso é um dos movimentos mais sagrados e importantes que precisamos ter. E nesse processo todo, a gente precisa do quê? Consciência de nós mesmos. Precisamos trabalhar as nossas questões pessoais. Para quê? Para que consigamos entender que todo esse universo, ele é simplesmente fantástico e maravilhoso para que você atinja o seu objetivo. E eu falo de um emagrecimento realmente consciente. Tem um outro desenho que eu falo que é maravilhoso para você sentir esses sabores, essa explosão de sabores. Quem assistiu Ratatouille? Ai, gente, o filme é muito lindo. E quando aquele ratinho lindo começa a explicar a explosão dos sabores, o colocar um pedaço na boca, daqui a pouco misturar com outro sabor, a explosão que acontece, a magia daquele alimento dentro do próprio corpo. Poxa, é tão gostoso e é tão saudável que cada um de nós poderia experimentar. De repente você fala para mim que na hora do almoço é muito corrido e eu vou respeitar. Mas que tal na janta você fazer diferente? Que tal você entender que o seu corpo é um templo e nem tudo você vai resolver quando ele adoecer. Tem situações que você, rapidinho consegue reverter. E as situações que a gente não consegue reverter? As sequelas que o nosso corpo ganha, muitas vezes por um mau uso nosso. Nosso corpo é o nosso templo. E a partir do momento que ele é o nosso templo, ele tem que ser trabalhado de uma forma diferente. Então, quando você vai sentar e comer, orai e vigiai. Eu não estou falando para você só comer comida saudável. Então quer dizer que eu nunca mais vou poder comer uma besteira. Um exemplo. Gente, programe a sua besteira. Você precisa comer alimentos ruins para o seu corpo de segunda a segunda? Você não pode fazer uma escolha melhor e mais inteligente? Poxa, de segunda a sexta, até vamos colocar o lanche da tarde, vou me policiar. Vou fazer o melhor por mim e pelo meu corpo. Mas na sexta-noite eu vou fazer um happy hour com os meus amigos. Quem disse que não é para ir? Mas você sabe que nesse happy hour você também pode fazer escolhas inteligentes. Para quê? Para que o seu corpo não sofra. Para que você não caia doente. É tudo uma forma de visão, uma forma de entendimento. E eu convido você a fazer essa mudança. Aí no sábado ou no domingo, por exemplo, tem aquele churrascão. Então eu não vou para o churrascão? Vai! Quem disse que é para ficar em casa? Vai perder o churrasco. Quando a gente fala da consciência da alimentação, é a forma como você vai administrar o alimento no seu prato. Você pode comer de tudo. É o como você vai administrar. Você pode trabalhar com o alimento no seu prato de várias formas, colocando os grupos alimentares, colocando aquilo que você está precisando nesse momento. Porque vocês concordam? Não dá para passar a vida toda só comendo besteira. A gente adoece. E quando se adoece, às vezes é muito difícil uma reversão, dependendo, lógico, do que seja. De repente você escuta que nunca mais você vai poder. Mas é aquilo, não foi escolha sua? Porque, por exemplo, na minha casa ninguém me ajuda. Mas você tem que ser ajudado. Então eu vou te contar o maior segredo do mundo. Quem quer mudar, muda sozinho. A mudança é um processo solitário. Você sabia disso? É uma caminhada onde você olha para os lados e você só pode contar com uma única pessoa, você.
Você tem que ter consciência de você. Você tem que ter a sua atenção plena, mindfulness. Você tem que ter a sua consciência da alimentação, mindful eating. E como é importante a gente ter essa consciência, ou como é importante a gente conseguir olhar para os lados e fazer as boas escolhas. Mesmo que você pegue, vamos colocar assim, algo que não seria bom, mas a hora que você consome, entra até positivo no seu organismo. Porque você não vai comer uma bandeja ou uma caixa inteira. Por exemplo, vamos lá, você não vai comer uma caixa inteira de bis, ou uma caixa inteira de bombom. Você abre, você escolhe o que você quer, saboreia. Não é para pôr inteiro na boca. Às vezes a pessoa abre e coloca inteiro. E ela não está sentindo o sabor. O pegar um pedaço, cortar, mastigar, saborear, engolir e morder outro pedaço. Poxa, que gostoso! Você deu um tempo para você. Você deu um tempo de transformar o seu corpo. Você deu um tempo de transformar a sua mente. Porque qual é o recado que você está dando aqui para você? Que você pode fazer a diferença, porque você se respeita acima de tudo. Você sabe, um quadro de compulsão alimentar, quando eu falo, estou falando que você é compulsivo, beleza? Mas uma compulsão, uma vontade. Vontade, gente, é emocional, vamos ter essa lógica. Tá com vontade, que emoção? Qual é o gatilho que saiu naquele momento? Tá bom? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Qual é o start que deu ali? Então, está com vontade, uma vontade demora de 2 a 8 minutos, você sabia disso? Segura! E sabe de que forma? Pô, vou fazer alguma coisa, vou mexer no computador, vou falar com alguém que eu preciso, vou resolver um problema, vou, sei lá, fazer alguma coisa dentro de casa. Quando você vê, o tempo passou. Então, o que eu falo para você? Fome emocional, bem característico. Quando a gente fala do mindful eating, você consegue entender o que está acontecendo com esse alimento na sua frente. Então você vai se alimentar de uma forma muito mais tranquila e consciente, a ponto que você não se prejudique, porque isso é importante, o não se prejudicar, o não ter um problema mais grave, que seria um aumento de peso. E esse aumento de peso, muitas vezes, ele traz tristeza e preocupação para as pessoas. E sabe por quê? Porque às vezes as pessoas perdem a própria identidade. Identifiquem quais são os seus padrões alimentares. Identifique quais são as emoções presentes na hora que você está comendo. Você está feliz, você está alegre, você está triste, você está bravo, você está com raiva. Como é que você está naquele momento que você está se alimentando? Você está muito agitado? Para. Respira. Solte. Faça isso 3 vezes antes de você comer. Só 3. Aí vai e come. Você não vai perder 1 minuto se você respirar 3 vezes. Isso é mindful eating. A sensação, o saborear, o que acontece com o seu corpo quando você realmente se alimenta de forma consciente e saudável. Olhe o mundo todinho à sua volta e faça a sua escolha. E é tão gostoso, gente, quando a gente pode fazer essa escolha. Porque uma pessoa consciente, ela sabe escolher o melhor para ela. Ela não precisa ser neurótica de nada pode, sim. Aprenda uma coisa. Tudo pode, você é liberado para tudo. É o quê? É a consciência que você tem que ter para você trabalhar diferente. É o você buscar uma estratégia para você se sentir melhor. É o você se dar oportunidades de prestar atenção em você de forma emocional.
A gente não pode ficar apagando as nossas emoções o tempo inteiro, mas você pode entender o que você precisa fazer para trabalhar diferente o que acontece aqui dentro. Você é um turbilhão de emoções. Você está vivo, você respira, você tem um mundo inteiro à sua volta. Mas para isso, você precisa entender que quando você para, você está entrando em contato com você. Quando você respira, você entra em contato com você. Quando você olha para o mundo todinho à sua volta, você está prestando atenção em você. O que eu te peço nesse momento é: colocou um garfo na boca? Só respira. Fez aquela boa escolha? Faça uma programação, organize sua despensa, sua geladeira. Deixe alimentos preparados. Só aqueles últimos que você prepara naquele momento para fazer uma complementação. Seja feliz quando você for comer. Tenha alegria e felicidade, porque você está fazendo algo de bom por você. E quando você faz isso, você traz para sua consciência que você começou a mudar. Mais uma vez eu falo para você do que? De mudança de linha neural. Eu falo de conexões, de movimentos, de entendimentos que você precisa ter para transformar o mundo inteiro à sua volta. E quando eu falo esse mundo à sua volta, começando pelo seu mundo interno, e muitas vezes a sua postura vai influenciar as pessoas que estão à volta. Sabe por quê? Porque você começou a mudar por você. Você não precisou ficar doente para fazer essa mudança. Traga para si a sua atenção plena. Traga para si a sua consciência da alimentação. Trabalhe os órgãos do sentido. É tão gostoso. Sinta o cheiro, a textura, o sabor, os olhos olhando. Você é a pessoa principal que precisa ser servida. Não adianta você fazer um banquete e servir várias pessoas se você não sabe se servir. Então, meus amores, essa é a minha dica de hoje para vocês. Aprendam a praticar o Mindfulness. Se você quiser, pode me chamar. Já falei isso. Fica nas tuas mãos. E aprenda o Mindful Eating, a atenção da alimentação. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, é um prazer muito, muito, muito grande poder passar um pouco do que eu conheço para você que está aí desse lado. Agradeço de coração a Rádio ZN sempre por essa grande oportunidade. Agradeço você do Instagram, do YouTube, do Face, do aplicativo, por estarem sempre acompanhando. Eu só posso agradecer mais uma vez. Então, meus amores, por hoje é só. E semana que vem estamos de volta aqui na ZN, no programa Equilíbrio Emocional. 1000 beijos e uma semana maravilhosa, ou melhor, um final de semana maravilhoso para você. Tchau, tchau e até a próxima. Beijinhos!